boa noite. Estamos recebendo na noite desse sábado, aqui em nossos estúdios da PTV, a ilustre presença de João Acaiabe. O João Acaiabe é ator, é professor, nascido aqui em Espírito Santo do Pinhal, já fez diversos trabalhos na TV e no teatro. Boa noite, João. Boa noite, Cícero. Boa noite. João, como foi a sua infância aqui em Espírito Santo do Pinhal? Então, faz muito tempo, né? Estou logo agora com 66 anos, então minha infância foi há muito tempo. Mas eu vivi bem aqui em Pinhal, sim. Eu me recordo, quando eu volto para minha infância, eu me recordo de alguns personagens populares que tinha aqui na cidade, sabe? Tinha a Balbina, Bastiana 76, o Chuta, e tinha uma pessoa, o Bastião Vaca, que eu sempre falo dele, em entrevista até, eu gosto das histórias dele. Ele tinha uma capacidade assim, incrível de trabalhar com material. Ele reciclava material na época. Ele mexia com Filtex, ele construía pipas e vendia, né? A gente não chamava de pipa, chamava de papagaio na época. E vendia o papagaio, e ele sobrevivia com isso tudo. Mas era um artesão, ele tinha uma facilidade para lidar com aquilo, né? E tinha uma coisa, às vezes, muito triste que acontecia na cidade, que as pessoas gritavam para ele, passa, Duque, porque ele vivia sempre mexendo no lixo. Mas ele ficava buscando material para o seu próprio trabalho, entendeu? E era um trabalho fantástico que ele fazia. E as lembranças da minha infância eram desses personagens, né, que perambulavam aqui pelas ruas. Eu nasci aqui embaixo, na rua Glicério, e vivia ali, né? Meu pai trabalhava na empresa funerária, que ficou durante um tempão, e foi até uma coisa incrível, assim, o pai ficou trabalhando na empresa funerária durante 37 anos, e ele morria de medo de defunto. Eu fui descobrir isso bem velho quase, né? Que o pai tinha medo. Mas ele passou o tempo todo fazendo isso, ele sustentou a família toda dessa forma, ele tinha 2, 3 empregos. E vivi bastante tempo aqui. Foi acompanhando também, né, um outro menino que estudava na minha frente, o Márcio Carreiro, que ele passava os livros para mim. A minha família era muito pobre. O pai era operário, dirigia o carro de defunto, né, da empresa funerária, e ele construía o caixão. Na época não tinham pronto, né? Eu me lembro disso na minha infância também, que era o Chico Stout batendo na janela da minha casa para chamar o pai de noite. Eu não entendia por que tinham que fazer o caixão exatamente naquela hora. E eles construíam, faziam um trabalho artesanal com isso, sabe? Mas eu fui acompanhando, como falando do Márcio, eu fui acompanhando o Márcio, que foi passando de ano para ano e tal. Ó, Cícero, você me ajuda, porque eu me perco muito, eu me esqueço muito, entendeu? Imagina. E aí eu vou para um lado, vou para o outro e tal. Eu não tenho uma ordem muito clara, eu vou falando de acordo com o que vem a minha emoção. Pode fazendo assim, não tem problema. Então, aí o Márcio foi passando de ano, passava de ano, e ele me passava os livros e a gente ia usando. A família do Márcio, né, que era o Zé Carreiro, a Dona Cida, o Chico Paiva, o Guilherme, né, que me dava aula particular quando eu ficava atrasado numa matéria ou outra, né, porque apesar de ser pobre, eu era farrista beça na escola, então era muito... Às vezes ficava, né, atrasado em uma ou outra matéria e tal, que o pai, embora desse muita bronca, mas aí tentava acompanhar, entendeu? E como que foi, João, essa transição do rádio para a televisão, para ser ator, sair de uma cidade pequena como é Pinhal, né, para pegar e fazer uma faculdade de artes dramáticas de São Paulo, né, da USP,
Onde foi, como que foi essa transição? Da onde veio essa aptidão para o teatro? Olha, então, eu via, quando garoto, né? Eu vi muito circo aqui em Pinhal. Pinhal passava várias companhias de circo e tal. Eu assisti vários espetáculos, né? E tinha, assim, uma coisa interessante. Tinha uma parte que era de variedades, né? O circo era dividido em duas partes, assim. Tinha variedades e tinha o palco onde aconteciam os dramas. No picadeiro, né, onde acontecia a variedade, que tinha os números de palhaço, tinha também trapézio e tal, e tinha o drama, que era sempre uma história, tinha dois momentos do circo. E eu ficava vendo e via muito. Como não tinha dinheiro, né, eu ficava, o circo era num pasto perto da minha casa. Eu passava por lá, ficava vendo, ficava durante o dia por lá, né, fora de hora de aula, e aí carregava as tabuletas para poder fazer divulgação. E hoje me lembrei disso, eu passei na rua, em Pinhal, e vi uma propaganda de um amigo meu que vai fazer um espetáculo no Cine Avenida, no Teatro Avenida, né, que foi recuperado há pouco tempo e tal, e fiquei muito contente de ver isso, mas a tabuleta me lembrou esse período da minha infância, que eu carregava aquilo para poder fazer a divulgação, e aí o palhaço deixava a gente entrar de graça no circo, aí via os espetáculos todos. Eu fui ficando com vontade de fazer aquilo, né? Tentei umas vezes com um grupo de teatro que tinha aqui, de teatro amador, que era dirigido por um sargento do tiro de guerra, que depois eu fiquei sabendo que ele nem era sargento, né? O sobrinho dele que acabou me contando, mas ele que dirigia, e aí era priorizado na época só os caras bonitos, né? E nessa altura, rapaz, eu ficava pensando que os negros não eram bonitos. Olha que coisa absurda. Não tinha noção, né, do que passava pela minha cabeça. Aí, enfim, acabei não fazendo nada nesse grupo de teatro, né? E fui para São Paulo para fazer... Eu trabalhei aqui também, trabalhei aqui na rádio, eu era locutor de rádio. E a gente inventava umas vozes, né? Fazia a voz com a cabeça baixa para ficar com voz grave, entendeu? Mas eu tinha lá 14, 15 anos, né? E fui locutor daqui da rádio. Depois, quando fui para São Paulo, porque a gente terminava o curso que agora... Eu fiz magistério, né? Mas você terminava isso e você ia para São Paulo, para Campinas, para poder fazer... para poder continuar estudando. E alguns iam até Campinas, né? E eu acabei indo para São Paulo. Eu vou pedir licença para você, João, para a gente ir para o nosso intervalo, mas daqui a pouco você volta contando como foi a sua chegada em São Paulo para aí sim partir para o teatro. Claro, ok? Claro. Vamos ao nosso intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com o João Caiabe. Voltamos aqui com o João Caiabe, no nosso segundo bloco. João, e aí, como foi então trocar a psicologia pela arte dramática? Como foi isso? Então, rapaz, eu fui para São Paulo, né, para fazer psicologia. Nossa, eu tinha pensado em fazer odontologia, pensado em fazer medicina. Fui para São Paulo fazer psicologia. Então tinha que ir para o cursinho e tal. Mas eu fiz magistério e o vestibular naquela época, né? Eram 600 candidatos para 20 vagas, para 20 ou para 30 vagas, coisa assim, mas só tinha na USP, só tinha na USP. E não tinha outras escolas de psicologia. E era muito difícil, né? Porque eu não tinha não estava preparado, não tive uma formação para esse caminho. E paralelamente ao cursinho, né? Eu fui fazer a Escola de Arte Dramática, que eu conheci, assim que cheguei em São Paulo, fui junto com alguns amigos e tal, e acabei indo para
para a EAD, a Escola de Arte Dramática, que era separado. Você falou assim, você fez faculdade lá e tal. A verdade é que eu não fiz faculdade, eu não tenho universidade. Eu fiquei no curso médio. A Escola de Arte Dramática era um curso técnico. E eu acabei ficando com 3 cursos técnicos, né? Acabei fazendo Escola de Comércio aqui em Pinhal, fiz um curso de ruralismo que me deu possibilidade de trabalhar depois em São Paulo como professor numa fazenda e fiz a escola de arte dramática. Aí na escola eu gostava muito realmente, aí eu me dediquei, né? E acabei me formando em 1970 e comecei no final de 70 e comecei a fazer o trabalho em Santo André num período que era um período de descentralização do teatro que estava em São Paulo. Então tinha algumas cidades, né, do ABC que começavam a estimular grupos de teatro e eu fui para esse grupo, fiz a Guerra do Câncer-Cavalo, que foi a minha primeira peça. E do teatro para a TV, como que foi esse salto do teatro para a TV? As novelas, o programa Bambalalão na TV Cultura, na TV Tupi, como foi esse pulo? É gradativo isso, né? Você vai fazendo teatro e vez ou outra aparece um convite para fazer televisão. Claro, no começo você não aparece convite, você vai se oferecer, né? Você vai procurando os trabalhos que acontecem, vai descobrindo as temporadas e tal. Eu fiz bastante teatro, a minha formação é de teatro. Fiz bastante teatro e depois que eu fui fazer uma primeira novela que eu fiz, era a Vila do Arco. Tem uma coisa interessante, nesse trabalho de teatro que eu fui fazer, que era a minha primeira peça, que era a minha estreia, assim que eu saí da Escola de Arte Dramática, eu entrava em cena e dizia assim, posso entrar? E aí cortava a cena. Aí entrava de novo, posso entrar? Me prendiam, acabava a minha participação. Foi uma coisa maluca. E eu foi a primeira peça que eu fiz, né? E eu conto isso para as crianças onde eu dou aula também lá no colégio, né? Porque normalmente todo ator, né? Todo mundo que gosta de teatro, que quer fazer teatro e tal, ele quer fazer um protagonista, né? Quer fazer um grande papel e tal. Mas é difícil, não é sempre que acontece isso. Você vai fazendo coisas pequenas, né? Até conseguir um trabalho melhor. Então daí eu fiz a Vila do Arco, né? Que também era uma pontinha, eu passava correndo o tempo todo lá. Fiz um filme que também chamei meu irmão, chamei um monte de gente para ver, né? O filme que eu fiz. Eles não usam black tie. Nossa, aí eu falei, meu Deus, Guarnieri, né? Fiquei feliz da vida, chamei. Aí meu irmão veio, meu irmão era operário, ele viu o filme, falou, Tista, você só corre no filme? Era um movimento, né, de grevistas lá do ABC, e eu entrei, né, entrei mudo e saí calado. Então, tem essas coisas todas que vai fazendo no trabalho de teatro e de televisão, né? E do Bambalalão, como você conseguiu entrar no Bambalalão na TV Cultura? Do Bambalalão foi muito, muito engraçado. Tem a ver com Pinhal, tem a ver com Pinhal. Eu fiquei aqui em Pinhal, eu não vou te contar essa história toda, porque antes, quando eu contava, eu ficava muito triste, magoado e tal, né? Chorava até. Mas eu tive um problema num clube aqui em Pinhal, né? E fui expulso do clube. Pinhal, por incrível que pareça, né, era uma cidade muito fechada, né? Com grupos muito fechados, assim, então. E eu fui expulso de um clube. E é uma história longa. E depois disso, que tinha me acontecido, eu fui preso, inclusive. Fui preso e o delegado me mandou sair da cidade. E era uma coisa absurda, né?